Prepare-se para mergulhar no submundo sombrio das seitas mais perigosas do Brasil. Por trás de uma fachada de igreja, há uma seita de controle mental, capaz de destruir sua vida para sempre. Neste episódio, eu garanto que você vai entender de uma vez por todas o que vem a ser uma seita, quais os perigos em se envolver com esses grupos e por que essas organizações agem disfarçadas de igrejas. Eu sou especialista em seitas cristãs e meu canal se destacou nos últimos meses. Meu trabalho tem incomodado muitos empresários no ramo de seitas, que inclusive tentam derrubar meu canal. Você é peça fundamental nesta conquista, e realmente, eu estou interessado em lhe ajudar a entender este tema muito importante, que pode influenciar sua vida para sempre. Por isso, não deixe de inscrever-se no canal, e de ativar as notificações. Religião será o assunto mais comentado a partir de 2025. Estamos vivendo uma nova realidade na sociedade. Enquanto no século passado presenciamos grandes movimentos chamados pentecostais, que se valiam da falta de conhecimento dos incautos para enganá-los, hoje as coisas mudaram bastante. Com a internet, em poucos minutos você tem acesso a informações valiosíssimas como esta. O conceito de seita defendido pelo canal é mais simples que possa imaginar. Qualquer pessoa sem o mínimo de conhecimento bíblico é capaz de entender, e até mesmo os idosos. Enquanto teólogos levam meses para classificar uma seita, eu vou te ensinar como fazer isso em apenas alguns segundos. É verdade, eu garanto. Os teólogos costumam classificar seitas comparando suas doutrinas com a interpretação da tradição bíblica. Ocorre que, geralmente os teólogos tendem a defender um ponto de vista tendencioso, ou seja, preservando a organização a qual estão associados. Aí é que está o perigo. Se você ouvir um líder testemunha de Jeová, ele tentará provar que sua religião é a verdadeira. De igual modo os adventistas, CCBianos, maranatas e assim por diante. Em resumo, cada organização desenvolve suas próprias heresias, baseando-se em interpretações particulares da Bíblia. Mas aqui estou, para desvendar este mistério e te ajudar a se prevenir dos lobos devoradores. Se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Clique agora no botão Seja Membro, e escolha seu plano preferido. Antes de avançarmos, para explicar por que essas organizações são classificadas como seitas, vamos entender o que é seita. Grave isso. Toda seita já nasce com o propósito claro e bem definido de arrecadar dízimos. Toda seita possui um falso profeta, e afirma receber revelações divinas. Toda seita pratica o ostracismo, que é o ato de discriminar aqueles que ousam se libertar do sistema. Toda seita é exclusivista, somente ela possui a verdade, e que as demais organizações não alcançaram a mesma graça de Deus. Todo sistema que obriga fiéis a conquistar novas vítimas ou exige o pagamento de dízimo, é uma seita perigosa. Em resumo, se você se sentir coagido a pagar dízimos, ou obrigado a atrair novos fiéis, tenha certeza de que está preso numa seita perigosa. Não há passagem bíblica alguma a respeito de pagar dízimos. A respeito do versículo, roubará o homem a Deus, e trazei à minha casa os dízimos e ofertas, narrados no livro de Malaquias, isso nada tem a ver com a igreja dos últimos dias. É uma pena que os incautos não leem todo o livro, a fim de entender qual o verdadeiro contexto narrado pelo profeta. Quem roubava a Deus segundo Malaquias, eram os sacerdotes, ou seja, o que conhecemos como pastores. Pois estes, ao invés de levar os dízimos de alimentos para os levitas que cuidavam dos templos, desviavam os recursos. Ou seja, se alguém rouba a Deus, certamente é o pastor que está tentando tirar seu dízimo. No Antigo Testamento, após a passagem pelo Mar Vermelho, Deus teria dividido o povo israelita em 12 tribos. Cada tribo recebeu uma parte da terra prometida, exceto a tribo dos levitas, pois esta ficou responsável por cuidar do templo. Segundo a Bíblia, o Espírito de Deus teria ordenado a construção do templo. Literalmente, o templo era a casa de Deus, e ele se manifestava na presença dos sumos sacerdotes. Os levitas eram proibidos de trabalhar em outra atividade, que não fosse a de cuidar do templo. Desde a manutenção, limpeza e os sacrifícios de animais para perdão dos pecados. Tudo era exclusivamente responsabilidade dos levitas. Enquanto os levitas cuidavam da casa de Deus, as demais tribos usavam suas terras para produzir alimentos. E por esta razão, Deus então teria ordenado que as outras 11 tribos entregassem os dízimos para os levitas. Os dízimos sempre eram de alimentos, de produtos de origem agrária.
Os levitas então recebiam os alimentos, enquanto cuidavam da vida espiritual do povo, realizando os sacrifícios de animais. O templo foi destruído e reconstruído várias vezes, até que, 70 anos após a crucificação de Jesus Cristo, o templo foi destruído e até hoje não foi reconstruído. Nesta época, o povo já era chamado de judeu, em referência à tribo de Judá. Sem templo, e espalhados pelo mundo, os sacrifícios cessaram. Os judeus não aceitam Jesus Cristo como Messias, e por esta razão, se fosse possível, ainda estariam realizando sacrifícios de animais. Esta não é uma aula de judaísmo, mas uma introdução para que entenda por que você não deve pagar o dízimo, e como as seitas agem para enganar você, e tomando o seu suado salário. Para voltar a sacrificar, os judeus teriam que reconstruir o templo no local exato em que estava construído. Ocorre que no local, há 2 mesquitas islâmicas. Tanto os árabes quanto os judeus reivindicam o local como capitais de seus países. Ou seja, para construir o templo judaico, seria necessário destruir a mesquita islâmica. Um conflito longe de ser resolvido pela via da paz. Alguns pastores afirmam que o relógio para a volta de Cristo é a reconstrução do templo judaico. Eles afirmam que enquanto o templo não for reerguido, Jesus não voltará. Quanto ao dízimo narrado nas cartas de Paulo, os recursos eram destinados à população carente, sobretudo aos órfãos e viúvas, que na época, eram sustentadas pelos maridos. Não havia uma percentagem estipulada, nem mesmo uma obrigação. Era uma ajuda voluntária, e exclusiva para os necessitados. Paulo, por exemplo, chegou a dizer que teria direito a uma empregada, e a um salário digno, mas não se valeria do benefício para não pesar no bolso dos irmãos, e para que não houvesse escândalo. Quem são os pastores perto de Paulo? Como disse no início, cada seita interpreta a Bíblia de modo que lhe convém. O fato é que você não será condenado se deixar de pagar o dízimo. Aliás, que fique bem claro, enquanto você paga o dízimo com medo do inferno, o charlatão fica com tudo sem nenhum temor, porque no fundo, ele sabe que o lago de fogo ardente não passa de mais uma mentira usada para te manipular. Em resumo, não existe respaldo bíblico para cobrar dízimos. Agora que você entendeu o dízimo, ficou ainda mais fácil entender seitas. Alguns de vocês podem questionar o porquê outras seitas ficaram de fora desta lista, e a resposta é simples. As seitas perigosas geralmente têm fachada de igreja séria, e até enganam a muitos com sua imagem disfarçada. Seitas como a Universal, Mundial e da Graça, são mais fáceis de identificar. Então focaremos apenas em algumas seitas, e nos próximos episódios, podemos abordar outros grupos. Assembleia de Deus. Os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren fundaram a Assembleia de Deus no estado do Pará em 1911, após serem expulsos com outros 19 membros da Igreja Batista nos Estados Unidos. A dupla foi doutrinada após aceitarem o movimento pentecostal. Fiéis acreditam que os homens foram enviados por Deus para realizar sua obra. Frida Wingren, esposa de Gunnar, morreu aos 49 anos, pesando cerca de 23 quilos. Durante 5 anos, a mulher passou por diversas internações hospitalares na Suécia, para tratar problemas psiquiátricos. Por aí, você entende quão perigoso é se envolver com esses movimentos pentecostais. Ávidos pelo poder e dinheiro, pastores assembleianos se tornaram especialistas em extorquir fiéis. Usando como pretexto a passagem de Malaquias, pastores exigem o pagamento de dízimos e até ameaçam fiéis com a exclusão. Em muitos casos, assembleianos são obrigados a pagar os dízimos mesmo estando desempregado. Quando voltam ao trabalho, são forçados a pagar todo o período que deixaram de dizimar. A saída do grupo nunca é fácil, pois os membros são taxados de desviados e forçados a reconciliar com a organização. Fiéis que não pagam os dízimos são taxados como pecadores e são obrigados a deixar as funções. Não são poucos os casos de brigas em disputas pela liderança de locais onde o dízimo é mais gordo. Pastores chegam a receber mais de 50 salários mínimos, além de ter à disposição iPhones, carros de luxo e até apartamentos. Tudo bancado com o dinheiro dos fiéis. Os membros, em sua maioria, assalariados, deixam de comer e ter uma vida digna, para entregar o suado salário na mão dos falsos profetas. O que há de visões e revelações mentirosas é algo estarrecedor. Muitos fiéis vivem de fofoca, e costumam expor a vida dos irmãos diante do púlpito. Uma verdadeira guerra pelo poder.
O pastor José Carlos Lima chegou ao ponto de afirmar que quem não paga o dízimo é um parasita. O Silas Malafaia é famoso por suas pregações exigindo o pagamento de dízimos e ofertas. O pastor Wagner Gabi, presidente no Paraná, usou o dízimo para a compra de um apartamento avaliado em 3 milhões de reais. O homem ainda usou mais de 1 milhão de reais para a aquisição de carros de luxo, para ele e seus assessores, enquanto negava reformas em templos que estava à beira de cair. Deus é amor. Fundada por Davi Miranda em 1962 no estado de São Paulo, é uma seita extremamente perigosa. O homem disse ter recebido um chamado de Deus. Enquanto orava de joelhos por cerca de 4 horas, disse ter sentido a presença de seres celestiais. Foi quando Deus teria lhe dito que o escolhera para realizar sua obra, inclusive, haveria de revelar até o nome da tal obra. Vai vendo como se funda uma seita. Mais adiante você verá essa mesma história em outras seitas. Miranda narra um longo texto a respeito de sua suposta revelação. Essa é a razão para as longas orações realizadas pelos seus fiéis. A seita ocupa todo o tempo da membresia, exigindo participação diária nos cultos. Chegam ao ponto de fazer mais de 2 coletas de dinheiro, e há uma chuva de falsas revelações. Os pastores costumam apontar as pessoas que supostamente Deus estaria se referindo. A gritaria e desordem é semelhante à dos assembleianos. Há muitas heresias implantadas pelo falecido Davi Miranda. Mulheres são proibidas de se depilarem e até cortar o cabelo. Homens não podem usar calças jeans, muito menos deixar a barba. Fiéis devem pagar o dízimo em dia. Afirmam que somente eles seguem o verdadeiro evangelho, especialmente no tocante ao uso das vestimentas. Na verdade, as doutrinas servem para evitar que o fiel gaste dinheiro consigo, e por consequência, sobra-lhe mais para ofertar na obra de Davi Miranda. Há poucos dias, a seita foi denunciada por praticar racismo. A liderança proibiu o uso de penteados afro, e o Ministério Público foi acionado pelo movimento negro evangélico. Davi Miranda gravou dezenas de programas de rádio, onde exigia que os fiéis inadimplentes se acertassem com Deus e quitassem as obrigações. Sob ameaças e medo do inferno, dizimistas deixam de comer para bancar a seita dos Mirandas. Que Deus o tenha. Fiéis que deixam a organização são taxados como desviados, sem salvação. Além disso, são proibidos de participar de cultos em outras organizações. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Conhecida como Igreja dos Mormons, o grupo prefere ser identificado como Igreja Sud. Em 1820, Joseph Smith, um adolescente de apenas 14 anos de idade, afirmou estar orando a Deus em um bosque. Quando pedia perdão por seus pecados, foi tomado por um poder das trevas, no momento em que, segundo Smith, Jesus Cristo e o Deus Criador teriam lhe aparecido. Uma luz forte esteve sobre sua cabeça, e um personagem pairou sobre ele, e apontando para o ser que ele disse ser Jesus, disse: "Este é meu filho, ouvi-o." Durante a visão, Smith teria perguntado em qual igreja deveria filiar-se. Deus então teria respondido que as igrejas da época acreditavam em doutrinas incorretas, e que nenhuma delas era reconhecida por Deus como sua igreja e reino. Que os homens viviam de aparência, que os religiosos eram todos corruptos, e que o presbiterianismo não é verdadeiro. Dentre outras coisas atribuídas a Deus, Smith teria ouvido que ele seria o responsável por restaurar a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Se você observar, é possível classificar a organização como seita, apenas pelo nome que ostenta. A vogal A, que antecede o nome, entrega o exclusivismo pregado pela organização. Ou seja, se considera a única. A partir de 1823, um anjo chamado Moroni teria aparecido pelo menos 4 vezes ao jovem Smith, a fim de lhe trazer as orientações para então restaurar a Igreja de Jesus Cristo. O anjo teria lhe entregado um livro em formato de placas de ouro, e lhe deu a incumbência de traduzi-lo. Daí surge o Livro de Mormons, Doutrina e Convênios, e pérola de grande valor, considerados como sagrados. A Bíblia é classificada como desatualizada, embora também a utilizam. Contudo, alguém jamais viu o tal livro de ouro. Smith alegava que ninguém poderia vê-lo, a não ser ele mesmo. A seita dos Mormons coleciona escândalos.
Em 1938, os adeptos do mormonismo se renderam a 2.500 soldados e aceitaram perder suas propriedades e deixar o estado americano de Missouri. Smith quase foi executado por um tribunal anti-mormons. Mais tarde, Smith e seu irmão foram mortos na cadeia, enquanto aguardavam julgamento. As doutrinas pregadas pelo falso profeta incomodavam a sociedade que defendia outros valores. Smith possuiu cerca de 40 mulheres, inclusive, esposas de seus fiéis. Embora não teve relações com todas, algumas foram reservadas para viver maritalmente com ele no plano vindouro. Dentre elas, uma menina de apenas 14 anos de idade. Os mormons batizam os mortos, e acreditam que continuarão suas vidas em outras dimensões. Os jovens acumulam mesadas desde pequenos, e ao chegar aos 18, se dedicam a andar pelo mundo atraindo novas vítimas. Eles são responsáveis por todas suas despesas. Ao lado do templo principal, há uma sala chamada capela. O local é acessado por todos. Mas para acessar o templo é necessário ter pago em dia os últimos 12 meses de dízimos. Do contrário, o fiel é impedido de entrar, por ser considerado indigno. No site da organização, há uma mensagem clara: entre comer e pagar o dízimo, é melhor ser fiel, pois Deus certamente o abençoará. Num passado recente, os negros eram discriminados, e até proibidos de ocupar funções. No livro de Mórmon, 2 Nefe, capítulo 5, diz que Deus escureceu a cor da pele dos homens, por causa da desobediência. Mais adiante você verá que Smith pensava como Ellen White, cofundadora da seita adventista. A seita dos Mormons é extremamente rica, dona de muitos imóveis e até de shopping center nos Estados Unidos. Igreja Adventista do Sétimo Dia. A seita do Advento surgiu nos Estados Unidos, quando em 1840, William Miller liderou um grupo que realizou previsões para a volta de Jesus Cristo à Terra. Após meses de espera, e ao falhar em suas previsões, o homem persistia nos cálculos, e o evento ficou conhecido mundialmente como o Grande Desapontamento. Na época o grupo causou pânico na sociedade, que tratou de vender todos os bens, e até subiram em morros, acreditando na vinda triunfal de Jesus à Terra. A partir de então, Miller convida Ellen White para se juntar ao grupo. Ellen tinha apenas 17 anos, e anos antes, foi atingida por uma pedrada no nariz, lançada por uma colega de escola. A menina ficou 3 semanas desacordada, e por cerca de 2 anos, sem poder respirar pelo nariz. O acidente limitou sua capacidade de reter os conhecimentos aprendidos na escola, e seus conhecimentos ficaram limitados até cerca dos 11 anos de idade. Anos antes, Ellen havia se convertido à Igreja Metodista. Entusiasmada pelas heresias de Miller, Ellen então resolve abandonar uma igreja para ajudar a fundar a seita adventista do Sétimo Dia, formalizada em 1867. Ellen se tornou uma espécie de papa para os adventistas. Famosa por suas revelações pitorescas, muitos a classificam como louca, especialmente devido ao acidente com a pedra. A mulher deixou escrito mais de 2.000 visões a respeito de coisas celestiais. Dentre as mais bizarras, ela narra um diálogo com o próprio Jesus Cristo, numa espécie de cidade celestial. Na ocasião, ela narra que conversava com Jesus, quando teria visto frutas como romãs, figos, uvas e até o maná. Disse então que pediu a Jesus para comer dos frutos, mas o mestre a teria negado, sob pena de não mais retornar ao planeta Terra. Ellen teria obedecido a ordem. Uma outra visão, a profetisa afirma ter visto Enoque no planeta Saturno. A mulher vivia mesmo no mundo da Lua. Mas ainda há outros temas mais polêmicos. Ellen chegou ao ponto de afirmar que Deus não estava feliz com o casamento interracial, ou seja, entre brancos e negros. Os adventistas se defendem alegando que na época, o racismo era praticado por toda a sociedade, e que Ellen apenas queria evitar um constrangimento para os casais. Mas isso não é verdade, pois em outros escritos, Ellen afirma que Deus trocaria a cor da pele dos negros para que fossem iguais à de Jesus Cristo. E mais, a mulher disse que os escravos seriam considerados por Deus como se não estivessem vivido. Ellen ainda afirma que os negros não deveriam querer ser tratados em igualdade com os brancos. E ainda declara que os pais não deveriam impor o jugo sobre seus filhos, por terem nascido em casamento misto.
Os adventistas tentam a todo custo dizer que a mulher viveu num tempo de escravidão. Ocorre que Ellen atribui a Deus os tais mandamentos. Além disso, se Deus realmente a revelasse alguma coisa, teria-lhe forçado a enfrentar o racismo, já que mais tarde, graças ao bom Deus, a sociedade entendeu de que somos todos irmãos, independentes de cor e raça. No mais, Ellen era adepta do vegetarianismo, e criou várias heresias a respeito de se abster de determinados alimentos, considerados impuros, como a carne suína e alguns mariscos, e chegou ao ponto de afirmar que o povo de Deus deve se afastar daqueles que consomem carne. Ellen também disse ter conversado com o marido morto. O homem teria lhe aparecido em sonhos, e lhe dado conselhos. Uma prática espírita, combatida pelos cristãos. Os adventistas são obrigados a pagar o dízimo em dia. Caso os fiéis tenham comprado ou construído imóveis sem haver recolhido os dízimos, estes devem ser pagos em caso de venda. O dízimo é considerado como um mandamento divino. A guarda do sábado é outra heresia. O sábado fazia sentido apenas para os judeus, mas para os cristãos, isso é assunto superado. Estamos debaixo de uma nova aliança, e após a morte de Cristo, parte dos mandamentos perderam seus objetivos. A guarda do sábado é uma maneira de manter os fiéis aprisionados, obrigados a estar todos os sábados nos cultos. Essa estratégia é usada por todas as organizações sectaristas, a fim de evitar que o fiel tenha uma vida social fora da seita. Por consequência, sobra mais dinheiro para abarrotar os cofres das seitas. Importante dizer que os adventistas não guardam o sábado como deveria fazê-lo, já que desejam copiar os judeus. No sábado é proibido fazer fogo, e acredito que todo adventista usa um fogão para requentar o almoço de sábado. Enquanto os adventistas se gabam por guardar o sábado, uma multidão de profissionais está trabalhando para permitir que seus cultos sejam realizados. Os profissionais que atuam na companhia de água, de energia, o guarda de trânsito, o motorista de ônibus, o médico, e milhares de outros profissionais estão atuando para que o país não entre em colapso. Já pensou se todos fossem adventistas? A organização mantém hospitais em funcionamento aos sábados, e os profissionais que lá atuam aos sábados, devem doar o salário do dia para a organização. Viu aí o tamanho da expertise? Além dos dízimos, os fiéis precisam doar a diária do sábado, caso sejam convocados para este dia. Como já disse, as seitas são organizadas com o objetivo de enriquecer os líderes ou promover a instituição. Os adventistas costumam citar os judeus como exemplo de vida, quando o assunto é guardar o sábado. Eu pergunto, eles também deveriam ser circuncidados. Cortar a ferramenta ninguém quer, não é mesmo? Afirmaram que as leis do Antigo Testamento devem ser seguidas. Para ser batizado, é necessário declarar e assinar documentos, aceitando Ellen White como profetisa. Por esta razão, membros oriundos de outras organizações devem ser rebatizados. Para ser salvo, é necessário crer na Bíblia, no espírito de profecia de Ellen White, guardar o sábado e pagar o dízimo. Pastores afirmam que o sábado é o selo de Deus para a salvação, e que faltosos com o dízimo estão violando o mandamento divino. O nome Advento tem origem exatamente nas falsas profecias para a volta do Messias. Para justificar o erro, dizem que Jesus voltou na data anunciada pelo Mileritas, e está num lugar chamado Santuário Celestial, trabalhando para reconciliar a humanidade com Deus. Testemunhas de Jeová. A história das Testemunhas de Jeová teve sua origem em 1870, também nos Estados Unidos, no movimento conhecido como Estudantes da Bíblia, um pequeno grupo organizado por Charles Taze Russell, fundador da seita. Em 1879, já começava a publicar as famosas revistas ilustradas. Daí surgiu o nome Torre de Vigia, chegando ao Brasil em 1899. Russell teve amigos adventistas, por aí você já pode imaginar o que virá pela frente. O falso profeta e seus seguidores fizeram várias previsões a respeito do juízo final, tendo falhado em todas. Ele separou-se de sua esposa em meio a escândalos, inclusive deixou de pagar a pensão, em valores atualizados, de cerca de $3.000, imposta pela justiça americana. Russell foi acusado de vender uma espécie de trigo milagroso, fato negado por ele. Hoje isso é copiado por outros empresários da fé, como Valdemiro Santiago e Edir Macedo.
Ele faleceu em 1916, e seu amigo Joseph Franklin Rutherford assumiu o comando da organização. As previsões a respeito do juízo final não pararam. As mais impactantes ocorrem em 1914, 1915, 1918, 1925. Fiéis foram manipulados a doarem seus bens para a construção de uma mansão na Califórnia, Estados Unidos. O imóvel abrigaria vários patriarcas narrados na Bíblia, dentre eles, Abraão, Isaque, Jacó, Davi e outros nomes. Segundo as testemunhas de Jeová, os personagens bíblicos haveriam de ressuscitar, e juntos com as testemunhas de Jeová, governariam o mundo. E tem mais, eles compraram um Cadillac 0 km para dar de presente a cada um dos ancestrais bíblicos. Você acha pouco? Foi em 1939, que o grupo ganhou o nome de Testemunhas de Jeová. Após causar pânico em toda a sociedade, e deixar muita gente pobre e sem a moradia, o grupo voltou a fazer novas previsões. Desta vez, marcando novas datas para o temido Armagedon, em 1939, 1941 e 1975. Época em que um homem normal da cabeça gritou em uma das reuniões, exigindo que parassem com as falsas profecias. Não adiantou, os sectaristas continuou aterrorizando o mundo. A seita é famosa por praticar o ostracismo. O ato consiste em isolar socialmente membros que deixam a organização, os chamados dissociados. Este grupo é considerado por eles como apóstatas, e devem ser entregues na mão de Jeová, para que se arrependem e volte para a prisão mental. Casais são aconselhados a conversar o mínimo possível, caso algum deles deixem a organização. Filhos são expulsos de casa e até pais são colocados para fora, caso abandonem o reino de Jeová. A seita enfrenta milhares de processos em todo o mundo não só por essa prática, mas também por acobertar dezenas de crimes praticados contra os pequenos. Espero que entenda a mensagem. Anciões, cargo máximo nos salões do reino, que são acusados de cometer o ato, são julgados numa espécie de tribunal paralelo. As vítimas são colocadas frente ao acusado, e constrangidas a perdoar, caso o criminoso confesse o crime. Ocorre que a vítima precisa apresentar provas, e se não fizer isso, é constrangida a esquecer o fato, e ainda é vista com desconfiança. Os eventos dessa natureza são escondidos pela seita, segundo eles, para não causar escândalo com o nome de Jeová. Não são poucos os casos ocorridos dentro dos próprios salões do reino, uma barbárie sem precedentes. Os chamados associados são obrigados a fazer o que chamam de evangelização, que é acordar nas manhãs de domingo os desinteressados em suas heresias. Andam debaixo de sol e usam suas revistas ilustradas para enganar incautos, uma verdadeira cilada. Os associados são obrigados a comprar as revistas e distribuí-las em domicílio. No final de cada mês, as horas são contabilizadas, e os infiéis não podem ter os nomes registrados como testemunhas de Jeová. Funciona como uma espécie de pressão, para que os membros se dediquem ao máximo. Meses atrás, os relatórios deixaram de ser exigência, algo que foi visto com surpresa pelos adeptos. As revistas são produzidas nos Estados Unidos, bem como sua versão própria da Bíblia. Isso mesmo, eles desenvolveram sua própria versão, a fim de fundamentar suas heresias. A tradução do Novo Mundo apresenta uma série de distorções dos textos originais, e por isso, você deve se manter distante. A gráfica produz exemplares para todo o mundo, e arrecada muito dinheiro. É a principal fonte de renda da organização. Afirmam não cobrar os dízimos, e que as ofertas são voluntárias. Ocorre que como são obrigados a realizar o proselitismo, isso não deixa de ser um dízimo. Muitos deixam de trabalhar algumas horas do dia, para cumprir com a carga horária imposta. Além disso, são obrigados a pagar pelas revistas a serem doadas às vítimas. Outra coisa que chama a atenção, é que os salões são construídos com recursos dos membros, e ainda afirmam que não há cobrança de dízimos. Muitos destes salões têm sido vendidos, e os recursos oriundos do negócio são enviados para os Estados Unidos. Ou seja, exigem arrecadação para a construção, e depois mandam os recursos da venda para a matriz americana. Mas a turma de Jeová é mais audaciosa. Além disso, os membros são aconselhados a doar seus bens para a seita, em caso de morte.
Para isso, dispõe de assessores que preparam toda a documentação. Aceitam doações de saldos das contas bancárias, de imóveis, joias e qualquer outro objeto de valor. Para quem afirma não cobrar os 10%, na verdade quer levar 100% de todo o patrimônio do fiel. Se seus pais são TJ, cuidado, você pode perder a metade do patrimônio. Os fiéis são doutrinados a viver uma vida simples, e longe dos estudos, e são desaconselhados a cursar o ensino superior. Uma contradição, pois a liderança americana vive uma vida de luxo, muito luxo. O motivo é simples: quanto menos estudar, mais fácil ser manipulado, e mais tempo pode ser dedicado às atividades da seita. São proibidos de prestar o serviço militar e até de tocar em armas de fogo. Sinceramente, também não deveriam ser beneficiados com a segurança pública. Eu pergunto: quando um ladrão assalta seu comércio, ou lhe tomam o carro, eles não vão à delegacia pedir auxílio policial. Não comemoram aniversário, Natal e nenhuma outra festividade, consideram esses atos como pagãos. Ocorre que as alianças de casamento, por exemplo, também são de origem pagã, e eles usam. A única comemoração é a morte de Cristo. Sim, eles comemoram a morte de Cristo, mas não comemoram sua ressurreição. A Trindade, assunto relativamente comum entre os cristãos, e são consideradas por eles como blasfêmia, e Jesus Cristo é tratado como um Deus menor, inferior. Acreditam que somente 144.000 homens testemunhas de Jeová serão escolhidos e assuntos aos céus, as demais testemunhas de Jeová viverão aqui na terra, transformada em um novo jardim do Éden. Contudo, acreditam que membros de outras organizações serão destruídos. A ceia só deve ser tomada pelos membros inseridos no grupo das 144.000 testemunhas, os demais membros apenas olham os elementos. É comum que em determinados locais, não haja ninguém que se identifique como um dos 144.000. A respeito do sangue, a seita obteve uma vitória importante nos últimos meses. O Supremo Tribunal Federal julgou uma ação que arrastava durante anos. As testemunhas de Jeová são contra a transfusão de sangue, ainda que lhe custe a vida. Enquanto os médicos tentavam salvar vidas, estas se recusam a receber o tratamento tradicional. Por esta razão, hospitais e pacientes travavam uma batalha nos tribunais. Com a decisão, a justiça entendeu que o grupo tem o direito de se abster do tratamento com sangue, pois a organização provou que existe outro tratamento mais adequado, e até sugerido pela Organização Mundial de Saúde. Com a decisão judicial, o SUS será obrigado a oferecer o tratamento alternativo, e até bancar os custos com viagens dos pacientes e seus acompanhantes para outro estado, caso o tratamento não esteja disponibilizado no domicílio do paciente. Uma ressalva é quanto às crianças. Fica a critério do médico usar o método disponível. A seita dificulta a saída dos fiéis, dividindo famílias inteiras. Acreditam que somente eles possuem a verdadeira mensagem divina. Um dos motivos para isso é que dizem ser os únicos a pregar o verdadeiro nome de Deus, que segundo a crença, chama-se Jeová. No entanto, segundo a Bíblia, o nome Deus é composto pelo tetragrama impronunciável. Colocá-lo sob um nome seria o mesmo que limitar sua glória. É uma questão de lógica. Congregação Cristã no Brasil. Fundada em 1910 em São Paulo, pelo italiano Luiz Francesco, anos antes, o homem também teria ouvido vozes a respeito do batismo por aspersão e de vários outros temas, além de supostas outras revelações. Antes de fundar a CCB, Francesco era diácono na presbiteriana italiana. Na ocasião, ele teria recebido de Deus um entendimento de que o batismo deveria ser por imersão. Antes da CCB, Francesco liderou outros grupos classificados como Assembleias Cristãs. Eu batizei a CCB e a Maranata de seitas gêmeas, tamanha semelhança na forma de manipular fiéis. Tudo o que acontece na CCB é atribuído a Deus. É proibido estudar a Bíblia para realizar a pregação, pois acreditam que Deus coloca as palavras na boca do pregador. Essa prática tem sido fortemente combatida nos últimos anos. Os textos bíblicos também são escolhidos de forma aleatória, numa espécie de bibliomancia. Nos cultos, mulheres são obrigadas a usarem o véu, prática parecida com a opressão vivida pelas muçulmanas. Afirmam que somente as orações realizadas de joelhos são ouvidas por Deus.
A salvação está condicionada a fazer algo pela tal obra de Deus. Isso significa fazer algum esforço humano para ser salvo. Fiéis são manipulados a trabalhar como voluntários nas construções, e se sentem realizando a tal obra de Deus. Afirmam que somente aquele grupo possui a graça divina. Outros grupos são vistos como sem salvação. Não há coleta de dízimos em público, e por isso, se autodeclaram como diferentes dos demais. No entanto, manipulam os fiéis para acreditar que aquilo é a única obra de Deus. Uma vez colocado o cabresto, os membros tendem a ofertar com abundância, pois acreditam piamente que estão ajudando Deus a realizar sua obra. Possuem uma coleta chamada de Obra da Piedade, onde os recursos são destinados para auxiliar os necessitados. Com isso, a seita promove seu nome e os beneficiados acreditam ter sido ajudados por Deus. Costumam se vangloriar do fato de não pedir dízimos. Mas isso não passa de isca para atrair incautos. Não são poucos os pedidos de ofertas emitidos pela tribuna. Alguns pecados, como adultério, são considerados como sem perdão. Chegam a afirmar que Deus até pode perdoar, mas a congregação não perdoa. Fiéis são proibidos de visitar outras organizações. Membros oriundos de outros grupos devem ser rebatizados. Igreja Cristã Maranata. Como disse, eu apelidei a Maranata SCB como seitas gêmeas. Essa eu conheço muito bem, afinal lá fui prisioneiro por longos anos. A fundação da Maranata se deu em meio a uma rebelião provocada na Igreja Presbiteriana de Vila Velha, Espírito Santo. Em 1965, Jedaías Gueiros havia perdido as eleições para reverendo na Presbiteriana. Sua família era rica, e exercia forte influência sobre os presbiterianos. Tanto é, que a igreja era conhecida como a Igreja do Senhor Abílio, pai de Jedaías. Não satisfeitos com a derrota, os Gueiros questionaram as eleições, e o caso foi parar na polícia. Após o escândalo, o irmão de Jedaías, Gedeuti Victalino Teixeira Gueiros provocou uma rebelião na organização. Atraindo cerca de 80 membros, adepto do pentecostalismo, Gedeuti deu início a cultos estranhos às doutrinas da presbiteriana. Usando a estrutura da igreja e tomado pelo desejo de poder, Gedeuti organiza seu primeiro culto em 31 de outubro de 1967, ministrada pelo reverendo presbiteriano Milton Leitão. Em dezembro daquele ano numa assembleia, os Gueiros foram oficialmente excluídos do rol de membros. Em 3 de janeiro de 68, a organização é oficialmente registrada, ainda com o nome de Igreja Cristã Presbiteriana, que mais tarde foi alterada para o nome de Igreja Cristã Maranata. Tudo o que mencionei até aqui, está devidamente registrado no livro escrito pelo presbiteriano Joel Brinco. Joel partiu para o outro plano, mas nos deixou um livro em que narra os detalhes da cisão. Brinco foi testemunha ocular, e sua obra é de fundamental importância. Você pode baixá-lo gratuitamente através do link disponível nos comentários. Mas essa história possui a outra versão, narrada por Gedeuti. O presidente afirma que o grupo experimentou o Pentecostes e foram batizados pelo Espírito Santo. Ele se baseou no profeta Joel que diz o seguinte: há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos jovens terão visões e revelações. E também no entendimento de que nos finais dos tempos, surgiria uma nova obra de espírito, onde os verdadeiros adoradores, adorarão em espírito e em verdade. O fato é que a seita teve sua fundação baseada em supostas revelações divinas. E mais, Gedeuti nega o título de fundador, ele atribui a Jesus Cristo, como fundador da seita cristã Maranata. Uma tentativa frustrada de se autodeclarar como detentores de um evangelho genuíno. Como já expliquei, as seitas afirmam ter experiências com revelações, e se autodeclaram como detentoras da verdade. Algumas de suas heresias são o clamor pelo sangue de Jesus, obra como forma de vida, ministério leigo, oferenda de flores para Deus, e tantas outras aberrações. As orações devem ser iniciadas com o clamor pelo sangue de Jesus, e sem esta menção, os pecados não podem ser perdoados. A Maranata se assemelha em muitas heresias com a CCB. Usam a Bíblia para tomar decisões, abrindo aleatoriamente, esperando receber de Deus respostas para assuntos litúrgicos ou cotidianos. Os cultos são baseados em supostas visões e revelações. Inclusive o texto para leitura, louvores e até a respeito da vida dos visitantes.
São parecidos com a Deus é amor, é revelação para tudo que é lado. Ocupam o tempo do fiel de domingo a domingo. Homens são proibidos de deixar a barba. O dízimo deve ser pago com fidelidade. A Maranata costuma publicar que não se pede dinheiro nos cultos, mas isso é apenas uma isca para atrair suas vítimas. As funções eclesiásticas só devem ser ocupadas por dizimistas fiéis. Os recursos para comprar instrumentos musicais, bebedouros, ventiladores, não podem ser retirados da tesouraria. Cabe aos membros comprar os próprios instrumentos e realizar vaquinhas para as aquisições. Existem algumas poucas exceções, especialmente em locais mais humildes. Membros que deixam a organização são tratados como caídos, apóstatas, mesmo que a saída seja por decisão pessoal. A Maranata não presta contas dos recursos doados através dos dízimos, e é proibido fazer perguntas a esse respeito. Pastores da alta cúpula, incluindo o presidente, foram presos acusados de desviar mais de 50 milhões em valores atualizados. Pior que isso, o chefe da quadrilha é o presidente da organização. Os processos correm em segredo de justiça, uma maneira eficaz de esconder os crimes e evitar ter que dar explicações à membresia. As heresias devem ser obedecidas, sem ser questionadas. A primeira aula que o fiel recebe diz o seguinte: na escola aprendemos ABCD, na obra aprendemos obedecer. Os manaíns são locais onde manipulam a mente dos fiéis. A heresia obra como forma de vida, nada mais que viver para a organização, abrindo mão de viagens, passeios e se dedicando exclusivamente a tal obra revelada. Acreditam ser a obra de Deus na terra, e por isso vivem repetindo, obra, 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 semelhante a CCB. Outros grupos são vistos como religião de homens, sem salvação. Fiéis são proibidos de visitar outras organizações religiosas, mesmo que seja um casamento de um familiar, por exemplo. No entanto, gostam de convidar pessoas de outras organizações para assistirem seus cultos. Os arranjos florais são trocados toda semana, e as flores devem ser naturais. As mulheres são encarregadas dessa atividade, mas são proibidas de subir no que chamam de altar. Aliás, manipulam as mulheres para acreditar que Deus está recebendo aquela oferenda de flores. Elas creem piamente nisso, e até oram ofertando o ramalhete a Deus. Nos últimos anos, um crescente êxodo de fiéis tem assolado a liderança. Toda semana, recebo flagrantes de templos esvaziados por todo o país. Um evento chamado de Trombetas e Festas foi organizado a fim de atingir o mundo. Os pastores foram motivos de piada, e até os apelidei de Pinóquios, por afirmarem que mais de 1 bilhão de espectadores participariam do evento. Na verdade, um verdadeiro fiasco. Aqui no YouTube, principal meio de transmissão da seita, o número de espectadores não passou de 40 mil. Para você ter uma ideia, a Copa do Mundo da FIFA alcançou 1 bilhão e 100 milhões de espectadores. Agora você pense bem se a Maranata atingiu esse número. Pior que isso, passado o vexame, o Gedeuti aumentou o número para 4 bilhões. A seita é famosa por processar dissidentes, e até de derrubar canais aqui no YouTube. Mais de 30 conteúdos já foram alvos de suas ações, e quase perdi o canal em 3 ocasiões diferentes. Por não possuir meus dados, a seita processou o YouTube por manter meus vídeos na plataforma. Estamos aguardando o andamento do processo. Em 2012, uma operação da Receita Federal culminou na prisão de vários pastores da alta cúpula, incluindo o presidente, Gedeuti Gueiros. Os pastores foram acusados de desviar recursos dos dízimos. Como se fosse pouco, o grupo ameaçou testemunhas com armas de fogo e também com falsas revelações. Até juízes e promotores foram intimidados pela quadrilha de pastores. Para evitar dar explicações aos fiéis, pediram sigilo sobre os processos. Pior que isso, os presos foram reconduzidos aos cargos, e continuam entregando revelações e até falando em línguas. Deus é apenas um pano de fundo nessa prisão mental. Que Deus nos livre das seitas. Amém.